Novo Testamento, na página 1148, Evangelho de João, no capítulo 5, e o versículo de número 24. Estas palavras tão gráficas e tão poderosas do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E o título desta mensagem nesta noite é Duas Certezas Absolutas. Bem, aqui o Senhor Jesus Cristo está falando com grande autoridade. Ele diz: na verdade vos digo. E quando ele fala, ele diz o que é verdadeiro, e você pode depender dele, você pode confiar a eternidade da tua vida, da tua alma nele, porque Jesus Cristo não erra, ele não se equivoca, ele não volta atrás, ele não pode falhar. Ele está falando aqui sobre certezas. Ele diz: na verdade, de fato, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de Jesus, o Salvador, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele fala sobre certezas. Eu gostaria que você voltasse agora a sua atenção para essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Certezas, duas certezas absolutas. Bem, amigos, há apenas duas coisas certas na vida quando você pensa a respeito. Uma delas é a morte. É algo certo, é algo absoluto, é algo que nós sabemos que virá. E a outra, que você pode vir ou não vir a experimentar, é a conversão a Jesus Cristo. São as duas únicas coisas certas nesse mundo e nessa vida. Duas coisas imutáveis, duas coisas absolutas. Uma, por um lado, é o final de nossa jornada nesse mundo, o final da nossa vida aqui desse lado da eternidade. E uma outra absoluta certeza é a conversão. E há amigos aqui nesta noite que talvez irão apenas experimentar a morte. Mas há amigos, eu espero, que haverão de experimentar a conversão a Jesus Cristo e o final de suas vidas. Tudo mais além dessas duas coisas é instável, é previsível, é mutável, mas o final de nossa jornada e a conversão são duas coisas absolutas. Bem, você, por exemplo, não pode determinar a duração da tua vida neste mundo. É algo que você não sabe, é algo que eu não sei quantos anos, quanto tempo nós viveremos aqui. Você não pode, por exemplo, prever também o número de enfermidades que você terá. Você não sabe quando elas virão, quanta intensidade, por quanto tempo elas durarão. Você não pode prever, por exemplo, se você será feliz nesse mundo ou infeliz, ou feliz por um tempo e depois as coisas não sairão bem por muito tempo. Você não pode saber se você vai ser promovido na carreira e alcançar aqueles teus planos da juventude para a vida adulta. Você não sabe nem pode predizer se você nascerá ou viverá em um período de guerra no país, ou estará envolvido em conflitos civis, em dificuldades. Nem o tempo da vida e da existência das pessoas que você ama neste mundo. Há milhares de coisas que simplesmente você e eu não podemos saber de antemão, nem prever, mas você pode saber isso, que você um dia terá que terminar a tua vida aqui. E você pode saber isso também, que se você for convertido a Jesus Cristo e se voltar a Ele, e tê-lo como teu Senhor e Salvador de tua vida, Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará, nem nessa vida, nem na eternidade, e Ele te receberá no céu, no final da tua vida aqui neste mundo, e te guardará, uma promessa dEle através da jornada nessa vida, e mudará o teu caráter para o melhor, e você o conhecerá, e Ele responderá às tuas orações, e você terá um relacionamento com o teu Deus, o teu Criador, tão pessoal, como um filho, como uma filha. E Ele ouvirá as tuas orações em cada situação, em cada momento que você se dirigir a Ele. E tudo isso é algo que você pode ter certeza absoluta, porque é algo que vem após a conversão. E qualquer dificuldade que você venha enfrentar, se você o buscar após a conversão, Ele te ouvirá e responderá. Essa é uma promessa, é uma certeza. Há muitas coisas que você não consegue saber de antemão nesta vida. Mas todos nós queremos coisas certas, não é? Todos nós queremos coisas estáveis, seguras nesta vida, coisas que você pode contar ao longo da jornada, lá na frente, e depender destas coisas. Mas além da morte e além do final dessa jornada aqui, há somente a conversão, cujo resultado em tua vida
é para além desta vida e você poderá ter toda a certeza dela. Duas coisas absolutas, duas certezas absolutas somente nessa vida. É sobre isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui neste versículo. Volte-se comigo novamente para o versículo 24. Ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Na verdade, essa repetição proposital de Jesus marca a absoluta certeza daquilo que ele passará a dizer agora. Ele diz: na verdade, tenha certeza absoluta disso. Esteja certo a respeito do que eu direi, que se você crer em mim, em Jesus Cristo, e em Deus que me enviou a este mundo como um Salvador, tenha certeza disso, você terá a vida eterna. E a certeza de salvação é uma ênfase dupla, não é? É a ênfase para marcar a realidade absoluta dessa declaração. Na verdade, ou de fato, veja outra vez: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele diz: aquele que ouve, que se você ouvir o Salvador que veio a este mundo, Jesus Cristo, e ouvindo, crer e responder à sua mensagem, e vir a Ele em arrependimento de pecados e em verdadeira entrega, e então você será salvo e será recebido no céu ao final de tua vida. Ele diz: aquele, na verdade, aquele que ouve a minha palavra. Bem, ele não está querendo dizer aqui aquele que superficialmente escuta a minha palavra. Ele não está dizendo aquele que um dia ouviu algo a respeito do Evangelho, a respeito de mim, Jesus, o Salvador. Ele não está dizendo se você um dia leu um salmo na Bíblia ou ouviu algo a respeito de Jesus Cristo. Mas se você ouve com cuidado, com seriedade, com atenção, essa é uma mensagem importante, uma mensagem que você deve responder a ela. Na verdade, ele diz: de fato, aquele que ouve estas minhas palavras e crê. Mas será que você ouve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Será que você tem ouvido esta mensagem e você tem buscado conhecer a Deus através da maneira em que Ele se revela? Será que alguma vez na tua vida você disse a si mesmo: eu preciso conhecer a Deus de fato? Eu já tenho ouvido tantas coisas sobre Deus e tantas versões a respeito de Jesus Cristo. Eu preciso entender e conhecer quem Ele é. E eu preciso me aproximar dele e ter certeza sobre essas coisas. Eu preciso conhecer sobre o caminho de salvação e ter os meus pecados perdoados e a certeza de que ao final da minha vida eu estou salvo e eu não serei condenado. Eu terei um lugar no céu e estar pronto para a eternidade. Eu preciso de direção na minha vida quanto a essas coisas. Será que um dia você já parou e disse a si mesmo: eu tenho uma grande necessidade de conversão? Eu vou ouvir a Jesus Cristo com calma e com seriedade a respeito. Eu sei quem Ele é o Salvador, o Filho de Deus que veio a este mundo. Eu sei o que Ele fez aqui ao vir a este mundo. Eu respeito o Salvador e eu irei ouvir o que Ele tem a dizer e eu irei responder à sua mensagem. É isso que significa quando Jesus Cristo diz: aquele que ouvir as minhas palavras, aquele que ouve a minha palavra. Observe a precisão disso. Ele diz: não aquele que ouve as minhas palavras no plural, mas a minha palavra. Isso foi feito de propósito, porque ele está se referindo aqui à sua mensagem, que é o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo aqui aqueles que ouvem as minhas palavras, um Salmo 23 na Bíblia, alguma coisa sobre o Sermão da Montanha, aquele que de vez em quando passa na porta de uma igreja, ou que folheia a Bíblia ali na estante. Não, ele está dizendo aquele que ouve a minha palavra, isto é, a mensagem do Evangelho. Aquilo que está por trás de todas as declarações do Senhor Jesus Cristo, em todos os seus discursos, é uma mensagem, é uma palavra. Mas qual é essa mensagem de Jesus? O que Ele veio a este mundo dizer? Bem, se você se voltar comigo para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo de número 15, você encontrará ali precisamente o que é esta palavra, ou mensagem do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, página 1071, ele diz no versículo 15 do capítulo 1, ouça essas palavras: essa é a mensagem do Senhor Jesus em todos os seus discursos, essa é a sua palavra dirigida a você e a mim nesta noite. Ele diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Observe agora: arrependei-vos
e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa, amigos, é a mensagem do Salvador que veio a este mundo. Para ser salvo, para ter a certeza de perdão de teus pecados e da culpa do pecado, um lugar e uma entrada no céu, para ser recebido por Deus ao final da tua vida, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não diz para ser salvo e ter a vida eterna, seja uma boa pessoa na sociedade. Ele não diz para ter um lugar no céu e ser aceito por Deus, faça caridade, esforce-se para ser um bom cidadão. Não é uma mensagem sobre méritos humanos ou sobre esforço próprio, é uma mensagem que fala sobre salvação. Ouça essas palavras de Jesus no versículo 24 de João 5. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ouvir e crer. Você percebe a clareza destas coisas? É sobre ouvir e é sobre responder ao Evangelho. Aquele que ouve esta mensagem de arrependimento e fé no Salvador tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Que palavra enfática, não é? Se eu, de minha própria conta ou imaginação, te dissesse, olha, você pode ter certeza de vida eterna. Você e eu somos pecadores neste mundo, talvez você duvidaria, né? Você me diria, isso é muita arrogância, isso é muita prepotência dizer que uma pessoa pode ter certeza de vida eterna, mas aqui é Jesus Cristo o Salvador. Ele diz que se você ouvir o seu Evangelho e responder a ele em arrependimento e fé, você será salvo. Você terá a vida eterna. Bem, as pessoas dizem por aí que ninguém pode ter certeza de salvação. E que ninguém pode dizer para si mesmo ao final da sua vida, eu estou salvo, eu tenho um lugar no céu. Mas aqui está o Senhor Jesus Cristo afirmando o contrário. Ele diz que você pode saber e ter certeza de sua salvação se você vir a Jesus Cristo como um pecador arrependido e confessar a Ele o Salvador a tua necessidade e crer que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, em sua vida perfeita, foi aceito por Deus em teu lugar. Ao fazer isso, você recebe vida eterna pelo perdão de teus pecados e uma certeza de que será dada. Mas, querido, se você empurrar para o lado essas opiniões humanas, mesmo de líderes religiosos, opiniões incertas, imprecisas, meramente opiniões humanas, e ouvir o Senhor Jesus Cristo, você saberá, porque Ele diz, quem ouve a sua palavra, a palavra de Jesus, e crê nele, tem a vida eterna. Bem, será que ouvir alguém te dizer que não é possível para uma pessoa saber se é salva ou não é salva, te trará algum conforto no final da vida? Será que é de algum alento ou de esperança alguma, serve para algum conforto no final da vida, que alguém te diga, não é possível que alguém possa sair dessa vida e terminar os seus dias sabendo se foi salvo ou não teria uso algum evangelho, nem essa mensagem de vida eterna, se eu não pudesse terminar os meus dias, tendo me arrependido diante do Senhor e crido nele e não saber que estou salvo. Você às vezes conversa com alguém, procura um líder religioso para te explicar o Evangelho e tudo que te é dito é, ninguém pode ter certeza, amigo. Ninguém pode saber, faça o teu melhor. Você saberá quando chegar lá, mas eu posso te dizer com toda certeza, baseado nas palavras de Cristo, que se você crer, isto é, responder a essa mensagem do Evangelho, e se aproximar de Deus em oração e arrependimento, entregando a tua vida, crendo e se arrependendo, você terá certeza de vida eterna. Você terá. Essa é a mensagem do Evangelho. Assim não perca tempo com opiniões humanas, quem quer que seja. Ouça o Salvador e creia nele. Ele não diz, terá a vida eterna. Volte novamente. Na verdade, ele diz, na verdade te digo, ou vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Maravilhoso, não é? Tem a vida eterna. Você percebeu algo aqui? Está no presente. Tem a vida eterna. Ele não diz, se você crer em mim e se voltar a mim em arrependimento, você terá a vida eterna. Mas hoje tem a vida eterna. Ele não diz, quem sabe, talvez, quando você chegar lá, Deus vai decidir. Não, ele diz, aqui mesmo, hoje, no momento do teu arrependimento, entrega a Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Uma vida eterna que começa aqui. E você sabe que você a tem. Se você tem algo e possui algo, você sabe que você tem, não é? Te foi dado, você comprou, está ali. Você vê, é teu, tem o teu nome escrito ali. Você tem e você sabe que é teu. E assim é a promessa do Senhor Jesus. Não há dúvidas, não há talvez sobre a salvação.
Se você se aproximou dele um dia e creu no Filho de Deus, e se entregou em arrependimento e confessando a ele a tua necessidade, e creu que naquele dia, naquela cruz de dor e agonia, quando ele derramou a sua vida no lugar de pecadores, vindo a ele como um pecador e se entregando, ele te deu e te dará a vida eterna, e você poderá dizer: eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não diz terá, ele diz tem, porque a vida eterna começa aqui. A vida eterna é um relacionamento com Deus. A vida eterna é o perdão de pecados e de uma consciência culpada. A vida eterna é um caráter transformado e regenerado. A vida eterna é um relacionamento com Deus. E tudo isso é iniciado no momento em que alguém reconhece a sua necessidade e se volta ao Salvador. Ela começa aqui e ela vai para toda a eternidade, porque se alguém se voltar a Jesus Cristo, não morrerá eternamente, mas tem a vida eterna. Ouça, aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você ouve com sinceridade, se você reconhece a tua necessidade de perdão, crê naquilo que Cristo fez, a sua obra para redimir pessoas como você e eu, se você pede a Ele por vida eterna e se entrega verdadeiramente, então você tem a vida eterna. Ela é te dada por Deus, é uma garantia. Ter a vida eterna, queridos, ter a vida eterna, uma vida contínua e permanente. Eternidade aqui não se refere apenas à duração dessa vida, mas se refere à qualidade dela também. Uma vida com Deus. E agora você passa a conhecer o teu Criador como nunca antes. E Ele te tem como filho, como uma filha. Ele responde às tuas orações. E Ele te guiará por toda esta jornada. E quando a luz desse mundo se apagar para você, e a luz do novo mundo se acender, e você deixar o teu corpo para trás, e subir como uma alma para a presença do teu Criador, e passar o tempo e o espaço para dentro da eternidade, Ele te receberá. E você saberá que você foi salvo, porque um dia lá atrás você creu no Salvador e se aproximou dele em arrependimento e fé. Você teve a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, ter a vida eterna. Mas para quem Jesus Cristo dirige essas palavras? Ouça novamente, na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, bem, há pessoas que ouvem o Evangelho, há pessoas que ouvem essa admoestação e a voz da consciência da parte de Deus, mas elas não ficam somente no ouvir. São pessoas que ouvem e creem. Ele diz, aqueles que ouvem e creem. Se você não crê na mensagem do Senhor Jesus Cristo, uma mensagem, como nós vimos, de arrependimento e fé no Evangelho, então a palavra de Deus não te servirá de utilidade alguma. Se você não crê nessa mensagem, ela não te fará bem algum. São pessoas que creem. Às vezes que ele não diz, aquele que ouve as minhas palavras e for batizado. Aquele que ouve as minhas palavras e buscar algum rito religioso. Aquele que ouve as minhas palavras e se tornar membro de uma igreja, ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e crê. Crer, queridos, é a condição única determinada. E nesse crer, esse crer, há tantas coisas. Crer não é simplesmente acreditar. Crer é responder a essa mensagem. É crer no Salvador. É vir a Ele como alguém que necessita de um Salvador. É vir em arrependimento. O que é crer? Crer não é apenas acreditar que Jesus veio ao mundo. Não apenas aceitar ou respeitar. Crer é responder. E se Ele diz que eu devo me arrepender diante de Deus, eu devo colocar toda a dependência da minha alma para a eternidade somente em Jesus Cristo, então eu devo fazer isso. Isso é crer. Fazer isso pela metade, dividir a minha fé em Jesus e parte em alguém mais e parte na religião, não é crer em Jesus Cristo, não é depender dele. Aquele que crer em Deus que enviou o Pai. Ouça novamente. Na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra, a mensagem do Evangelho, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Crer em Deus que enviou Jesus é crer no testemunho de Deus. Observe bem, é Jesus Cristo quem está dizendo aqui.
É crer que Deus, o Pai, enviou seu Filho a este mundo para ser o salvador de pessoas como você e eu. Amigos, se você não crê em Jesus Cristo dessa maneira, de maneira a responder a Ele, então não importa os argumentos que você use e os sentimentos que você tenha, você simplesmente não crê em Deus. Se você não crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, você não crê em Deus, porque ninguém pode ver a Deus, nem conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus por meio de Jesus, enviado do Pai a este mundo. Aquele que ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas se você não crê nas palavras e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, você simplesmente não conhece a Deus nesta noite. E tudo que você tem na mente, no coração a respeito de Deus, perdoe-me dizer isso, eu não quero te ofender, é nada mais do que sentimentalismo. Crer naquele que enviou a Jesus é crer em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo é crer em sua mensagem de arrependimento e fé. E crer nisso é verdadeiramente vir como um pecador diante dele. E confessar, e se arrepender, e se entregar. Ah, pastor, eu acho que isso é apenas a tua opinião. Eu não estou certo a respeito disso. Será que Jesus Cristo realmente disse isso? Bem, volte comigo 2 páginas para trás no Evangelho de João. Veja o capítulo 3, o versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Observe agora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Passe agora 5 páginas para frente, no capítulo 6, o versículo 47, é o mesmo contexto, é o mesmo Salvador dizendo aqui no versículo 47 do capítulo de número 6. Ouça o que ele diz: na verdade, veja a ênfase outra vez, a declaração: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E se você descrê disso, e se isso não lhe toca nem lhe interessa nesta noite, uma mensagem de arrependimento e fé, então não venha com essa conversa de que a Bíblia é uma história, uma narrativa sobre paz e caridade e boa vontade. Não, amigos, a palavra de Deus, a Bíblia é sobre uma pessoa, Jesus Cristo, e sobre uma mensagem de arrependimento e fé. E crer em boas obras, em ser um bom cidadão, isso é algo maravilhoso, mas isso não pode salvar a tua alma. Ele diz: aquele que crer nas minhas palavras, uma palavra, uma mensagem de arrependimento e fé, tem a vida eterna. Ter a vida eterna. Pare um segundo para pensar sobre isso. Você pode ter, adquirir, experimentar, conhecer muitas coisas maravilhosas nesta vida. Eu espero que você realmente alcance isso e consiga tais coisas. Mas se você não tem a vida eterna que é dada pelo perdão de pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo, amigo, você não possui absolutamente nada que durará eternamente. Ter a vida eterna é a maior de todas as dádivas possíveis. Ter o perdão de meus pecados e poder ao final da minha vida entrar na presença de um Deus santo e justo, que porque sendo justo deve julgar o pecado, mas saber que os meus pecados já foram pagos por Jesus, porque um dia eu criei nele e confessei a ele os meus pecados. Isso é ter a vida eterna. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo, porque você nunca o buscou como um pecador arrependido, tudo que você tem será deixado para trás no momento em que esta vida terminar. Ter a vida eterna é algo de mais precioso que alguém pode buscar e encontrar nessa vida. É uma dádiva de Deus que vem das mãos do Senhor Jesus Cristo. É uma dádiva de Deus, ela não vem pelo esforço, não vem pela caridade, não é uma troca, não é uma barganha que nós fazemos por Deus, não é cumprir ritos religiosos. Ouça o que o Senhor Jesus Cristo diz, quão claras são essas palavras: aquele que ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou. Você percebe que o ponto central aqui é a fé. Fé é dependência desta verdade, é crer que Deus é verdadeiro ao dizer isso. Fé é uma entrega completa em arrependimento. Fé é depender a eternidade da tua alma somente em Jesus Cristo para a salvação. Ele diz: aquele que crer naquele que me enviou não entrará em condenação. Oh, amigos, deixe-me terminar. Entrar em condenação, essas não são minhas palavras nesta noite, elas são vindas da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Não entrará em condenação, que quer dizer que há uma condenação.
Há um dia de julgamento. Há um dia de prestar contas a Deus. Há um dia em que cada homem e mulher nascido sobre a face da terra terá que deixar esse mundo e encarar o seu Criador e prestar contas a Ele. Não termine a tua vida sem ouvir o chamado de Jesus, sem ter dado atenção a essa mensagem do Evangelho que talvez você tenha ouvido tantas vezes ao longo desta vida. Não termine os teus dias sem ter vindo ao Salvador e ser julgado por sua rejeição dele, todos os teus pecados e tudo o que você já fez será algo tão trágico. E aqui nesta noite, você ouve um chamado de compaixão do Salvador para te salvar e te transformar. Observe que ele não está dizendo a você, ouça essa mensagem e suba uma escadaria de uma igreja de joelho. Ele não está dizendo, ouça essa mensagem e dê todo o teu dinheiro e poupança para uma igreja. Ele não está dizendo, ouça essa mensagem, se torne uma pessoa religiosa e maravilhosa. É impossível comprar a salvação. É ouvir e crer. Crer envolve arrependimento e fé. Quão simples. Será que essa é a nossa dificuldade? Nós queremos nos sentir merecedores e poder dizer, eu fiz por merecer. Está aqui o meu currículo de boas obras e religião. Será que nós podemos colocar um preço nessa salvação e pagá-la? Amigos, é impossível. É por isso que Deus enviou um Salvador a este mundo. E que Ele pagasse e que coubesse a nós simplesmente reconhecer a nossa necessidade e vir a Ele em arrependimento pela fé para a salvação. Por que terminar a tua vida e ser condenado? Por que terminar teus dias? Creia e responda em arrependimento e entrega. Venha a Jesus mesmo nessa noite. Procure um local tranquilo, em silêncio, em teu quarto, em algum lugar. Dirija a Ele palavras de arrependimento. Diga a Ele, Senhor, essa é a minha vida. E eu tenho vivido assim, mas eu não tenho certeza de vida eterna. Eu não tenho certeza de perdão, nem para onde irá a minha alma se ela terminar, se a minha vida terminar hoje. Salva-me. Perdoa os meus pecados. Eu creio em Teu Filho, naquilo que Ele fez naquela cruz. Eu venho como um pecador, perdoa e recebe a minha vida. Vire as costas para o orgulho, vire as costas para a incredulidade, creia e confesse a Ele, peça por salvação. Simplesmente ouça e creia. Na verdade, que promessa, que declaração. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe o que é passar da morte para a vida? É passar de uma situação de uma pessoa condenada aos olhos de Deus para uma pessoa salva. É passar de um estado de vazio e ignorância espiritual para um estado de luz e verdade e certeza. É certeza para além do túmulo, é verdadeira alegria e paz dada por Deus, vida eterna, passar da morte para a vida. Deixa-me concluir por aqui, o nosso tempo chega ao final. Ouça essa pequena frase do Senhor Jesus, está na metade do versículo. Na verdade, vos digo que quem crer ou quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Crê naquele que me enviou. Você sabe o que significa o termo Natal? Tenho certeza que você sabe. Vem da palavra natalício. Nascer, Natal de alguém, o seu natalício, o seu nascimento. Aquele que crê naquele que me enviou. Amigos, é exatamente isso que é Natal. Que Cristo Jesus foi enviado a este mundo para nascer aqui como um homem. Para viver uma vida perfeita e representar homens e mulheres pecadores. E entregar a sua vida voluntariamente, não um acidente no caminho. Veio para morrer naquela cruz de dor e agonia, para levar ali sobre o seu corpo e a sua alma todo o inferno e toda a punição que a lei de Deus demanda sobre homens e mulheres pecadores como nós. Ele nasceu neste mundo. Aquele que me enviou, ele diz, enviado para nascer. Ouça o Salvador com uma mente aberta nessa noite. Creia em sua mensagem de arrependimento e fé. Não somente escute e deixe sair pelo outro ouvido. Responda. Creia com o coração. Se entregue ao cuidado de Jesus Cristo pela primeira vez, talvez, em tua vida. Faça isso confessando a Ele.
faça isso rogando a Ele. E se você fizer de uma maneira sincera, de todo o coração, você será salvo e você não entrará em condenação. Natal, o Filho de Deus que se fez homem, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos e filhas de Deus. E você saberá, e Ele te dará certeza e um novo caráter e uma nova alegria. E quando aquele dia chegar e você precisar partir deste mundo, com toda a certeza que Ele te salvou, você saberá que foi salvo e entrará na presença de Deus, não como alguém condenado, mas como alguém salvo. Ouça essas palavras. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.